E a paz do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos e amigos. É mais um dia que nos fez o Senhor, é mais um momento que nós temos para aí falar com o nosso Deus, nos colocar diante dele com os corações gratos por essa nova semana. E o Senhor, ele tem sido uma bênção na minha vida, o Senhor tem sido uma bênção na tua vida. Então nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos nos entregar a Ele, amém? Vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te agradecemos por mais esta manhã, nós te agradecemos pelo teu favor, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelas tuas mãos poderosíssimas, Pai, sobre a nossa vida, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha cuidar de nós, ó Pai, cuidar do nosso ir, do nosso vir, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que nós venhamos, ó Pai, aleluia, louvar, engrandecer e magnificar o teu nome. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus de Israel, esteja sendo nos lavando, remindo, transformando, fazendo de nós, ó Pai, instrumentos, ó Pai, das tuas boas mãos. Então nos ajuda, Pai, que venhamos, ó Pai, a estar rompendo em fé, venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, está indo muito mais além. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, ó Pai, porque entendemos, ó Pai, que precisamos do Senhor mais do que imaginamos, que precisamos do Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer de nós instrumentos das tuas mãos poderosíssimas. Então venha, Senhor Deus, nos ajudar nessa manhã, que venhamos ser uma bênção, Pai, diante, Senhor Deus, aleluia, de tudo aquilo que o Senhor tem nos preparado na data desse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, a paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí os abençoando, magnificando e exaltando o seu nome, amém? Mais uma vez aí, pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? Glórias a Deus. Hoje eu quero estar falando a respeito, o que a Bíblia diz a respeito, do homossexualismo. Nós vamos estar trabalhando isso hoje, nós vamos estar falando com muito cuidado e colocando aí diante de Deus, diante dos homens, o que a Sagrada Escritura ela fala a respeito disso. E nós sabemos, meu amado irmão, que a Sagrada Escritura é e sempre será a nossa base de regra, fé e prática. Não tem para nós estarmos fugindo disso, e nós precisamos aí a cada momento, estar consultando as Sagradas Escrituras a respeito de tudo que ela tem para a minha vida, de tudo que ela tem para a tua vida. Em todos os âmbitos da nossa vida, nós temos a Sagrada Escritura como parâmetro do que é certo, do que é errado. E a Sagrada Escritura tem nela, em si mesma, dizendo que nós não podemos mudar um tio ou uma vírgula da sua santa palavra. Se nós mudarmos, segundo o que está escrito, nós somos dignos do fogo do inferno. Nós precisamos entender isso. Agora falando do homossexualismo, a gente entende que Deus, ele ama um homem, ele ama a minha pessoa, ele ama a tua pessoa, mas ele não ama nem o meu pecado, nem o teu pecado, nem o pecado de quem quer que seja. Deus não gosta do nosso pecado, e Deus faz separação entre nós e o nosso pecado. Até o seu próprio Filho Jesus Cristo experimentou, aleluia, a ira de Deus quando ele tomou os nossos pecados sobre si. Quando ele toma o nosso pecado, Deus vira as costas para Jesus Cristo e Jesus Cristo diz: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento ele estava recebendo sobre si todo o pecado da humanidade. A gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que a Sagrada Escritura ela não condena a pessoa do homossexual, mas ela condena o ato feito por eles. Enquanto eles não estão na prática do homossexualismo, Deus o ama. Como quando eles praticam o homossexualismo, Deus condena.
A gente precisa entender que as Sagradas Escrituras, ela diz para mim, ela diz para você, para que não venhamos a sentar na roda dos escarnecedores. E essa semana aí, na internet, a gente teve aí uma amada irmã, cantora, né? A Bruna Carla, ela foi massacrada aí por causa que ela disse que não compareceria num casamento gay. E ela não fez nada além do que a Bíblia diz, para não se assentar na roda dos escarnecedores, para não compactuar com o mal, não compactuar com a coisa que é errada. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, e saber diferenciar todas essas coisas. Eu tenho uma pessoa que corta o meu cabelo, que ele é homossexual, ou já esteve nessa prática. Ele diz que é cristão e já esteve nessa prática. A gente precisa entender, diferenciar as coisas, mas quando, meu amado irmão, minha amada irmã, compactuar com um certo tipo de coisa, que aquilo que nós estamos vendo está errado, um casamento homossexual, um homem com homem, ela disse que não estaria nesse casamento, ela foi criticada por dizer que não estaria nesse casamento. E as Sagradas Escrituras diz que o mundo jaz do maligno. E tantas coisas, amados irmãos, têm acontecido aí, e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar nos colocando aí, nos posicionando. Eu vejo aí que muitas vezes nós estamos ouvindo louvores no YouTube, né? E entre os louvores tem algumas propagandas, aquelas propagandas que se colocam, muitas vezes não são evangélicas, são propagandas de cerveja, e quando fica naquele intervalo das propagandas, até mesmo das pregações que nós assistimos, tem ali uns pancadão, umas músicas do mundo, e aquilo ali desagrada muito, e as pessoas, com as suas sutilezas, né, fica tentando implantar no nosso meio, inculcar na nossa mente coisas que não convêm aos santos. Assim diz a palavra do Senhor. A gente precisa nos posicionar como cristãos. E a palavra do Senhor, ela diz assim, aquele que não ajunta comigo, ele espalha. A gente precisa entender, amados irmãos, nós ajuntamos com o Senhor. Nós não espalhamos com o Senhor. Nós estamos, aleluia, verdadeiramente com Deus, com a palavra do Senhor. E nós defendemos a palavra do Senhor, assim com punhos firmes, entendeu? Nós precisamos velar para que essa palavra, ela venha se cumprir na minha vida e na tua vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí, se possível, né? Segundo a palavra do Senhor diz, aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e venha, siga-me. A gente precisa seguir a Jesus. A gente não pode aí dar o braço a torcer com essas práticas, com essas situações. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar fazendo jus a tudo aquilo que Deus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? Glórias a Deus, é muito bom nós estarmos juntos nessa manhã e eu quero compartilhar com você tudo o que a Bíblia diz a respeito do homossexualismo, a respeito dos seus versículos, amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer alguns textos para nós estarmos aí compartilhando um com o outro. Diz assim a palavra do Senhor a respeito do homossexualismo. A Bíblia diz que o relacionamento homossexual é pecado. As Sagradas Escrituras está dizendo, em ponto final, não tem para onde correr. A Bíblia diz que não tem como tirar um tio, nem uma vírgula da palavra de Deus. Quem tira uma vírgula, um tio, o que muda o que está escrito nessa palavra, essa palavra ela está trancada, não pode mexer. E quem mexe na palavra é digno do fogo do inferno. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Também o casamento e o relacionamento homossexual foram, aleluia, não foram criados por Deus. Amém? O casamento e o relacionamento sexual, eles foram criados por Deus
para ser entre um homem e uma mulher. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Devíamos amar uns aos outros, sim, mas precisamos tomar cuidado com os nossos desejos sexuais. É importante, meu amado irmão, é importante, minha amada irmã, lembrar que Deus ama a todos, independentemente do pecado que cometemos. Se não fosse assim, Deus não nos resgataria do império das trevas e trazia para o reino do Filho do seu amor. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Amém? Então Deus ama a todos, distintamente, seja homens que estão na sua presença e seja aqueles que não estão na sua presença. Deus ama a todos. Amém? Então é importante, aleluia, lembrar que Deus ama a todos, independente dos pecados que cometemos. Ele quer que todos nós sejamos salvos. O homossexualismo não é um pecado imperdoável. Devemos amar pessoas homossexuais, porque todos temos pecado, mas todos nós, aleluia, devemos amar, todos nós devemos amar a todos, indistintamente, porque, aleluia, o homossexualismo é um pecado como qualquer outro pecado. Assim, nós sabemos que o pecado da fornicação, o pecado do adultério, o pecado do homicida, o homossexualismo também é um pecado. E Deus, Ele perdoa a todas as pessoas se nós nos arrependemos diante dele. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11, ele diz assim, preste bem atenção o que Deus fala. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Elizabeth, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, que Deus esteja aí movendo as águas ao teu respeito. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós sabemos, conforme nós estamos vendo aí, que tais práticas não deixam com que um homem venha herdar o reino de Deus. E quero trabalhar um pouco nesse texto. Ele fala a respeito de que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. E quando fala que não herdarão o reino de Deus, uma coisa eu quero te dizer, tem pessoas que cometem todas essas práticas e muitas delas vivem dentro da nossa casa. Como assim, pastor Carlos? Talvez você não sabe, mas tem pastores que têm filhos homossexuais. Tem pastores que sofrem com essa situação de ver o filho nessa perversidade, porque sabe o que a Bíblia diz e sabe o que é verdade. Ele tem um bom relacionamento com o filho. A esposa também tem um bom relacionamento com o filho. Nós sabemos que o pecado, ele nos rodeia de perto. Nós sabemos que a luta, ela é travada.
Nós sabemos que a cada momento, a cada instante, amados irmãos, a situação ela tem sido terrível, porque nós sabemos também que há uma consciência nessas pessoas, e essa consciência muitas vezes a acusa, e tem pessoas que vivem tais práticas, que luta consigo mesma, e quando nós olhamos para essas situações, nós podemos imaginar que o inimigo das nossas almas, o demônio, o diabo, o Satanás, muitas vezes ele toma posse do corpo dessa pessoa para estar fazendo arruaças, para estar fazendo com que elas fiquem nessas práticas. E é uma luta terrível do espírito contra a carne. E muitas dessas pessoas tentam tirar sua própria vida por causa dessa luta. E a única coisa que nós devemos fazer é orar, é aclamar. E a gente vê aí alguns movimentos, LGBTs, que esses movimentos, muitos deles são agressivos contra a igreja, contra o posicionamento que a Bíblia tem a respeito de tudo que tem acontecido aí nos nossos dias atuais. Mas a Bíblia, ela não diz para matar os homossexuais, para afrontar os homossexuais. A Bíblia diz para amar essas pessoas. A Bíblia diz para nós estarmos orando por ela, para nós estarmos clamando por ela. A Bíblia, ela não condena os homens, as pessoas em si, mas a Bíblia condena o ato, a prática de fazer tais coisas, homem com homem, mulher com mulher, tendo aí o seu relacionamento sexual. É isso que a Bíblia condena. Ela não condena as pessoas em si. Então, o que a Bíblia está falando? Se nós permanecermos nesse ato, naquele momento que nós fecharmos os olhos aqui na terra, se nós ainda estivermos nesses atos pecaminosos, nós não herdaremos o reino dos céus. Mas se a pessoa praticar esse ato em um determinado momento da sua vida, ela se arrepender, ou naquele momento de agonia ali no hospital, em cima de uma cama, a pessoa fala assim: olha, Deus, eu sei que eu pratiquei esses atos a minha vida toda, foi atos assim pecaminosos, atos terríveis, mas eu me consagro ao Senhor, eu sei que errei durante todo esse tempo, eu venho pedir perdão ao Senhor dos meus atos. E naquele momento, amados irmãos, Deus vem e salva aquela pessoa. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia fala. Nós não podemos tirar, como se diz, o louvor, nós não podemos tirar o arrependimento da pessoa. Ela tem o poder de se arrepender diante do Senhor, diante desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer bem-vinda, a nossa amada irmã Arlete Maria, seja bem-vinda nessa manhã, que Deus esteja te abençoando aí, que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida. Amados irmãos, conforme nós paramos nesse texto para estar falando a respeito desse texto, ele fala também a respeito da imoralidade, da idolatria, ele fala a respeito do adultério, e todas essas coisas, amados irmãos, tem dentro dos nossos lares, dos lares brasileiros, de uma maneira generalizada. Então, nós temos que cuidar dos nossos, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que nos posicionar, porque muitas vezes também, amados irmãos, muitos que estão falando a respeito de Cristo, muitos que estão tratando dessa palavra, conforme essa palavra ela está na minha mão, ela chega a curar a minha pessoa, fazer com que eu venha ficar segundo o que Deus quer. É o Espírito Santo quem vem e opera em minha pessoa, tanto querer conforme efetuar, porque nós sabemos onde a nossa carne grita. Cada uma pessoa sabe aonde ela é vulnerável. Cada uma pessoa sabe
onde a sua luta é travada, onde ela tem que lutar mais. Muitas têm desejos carnais, talvez desejos sexuais, outros têm desejos de um cigarro de maconha, outros têm desejo de um aplique na veia, outros têm desejos por crianças. A gente precisa entender que a gente tem que orar e clamar e trazer o Espírito Santo em evidência na nossa vida. A gente precisa lutar, e a nossa luta é diária, a nossa luta, amados irmãos, é toda hora, todo dia, amados irmãos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar o Senhor enquanto nós podemos. O apóstolo Paulo, amados irmãos, na sua sensatez, ele diz assim: corramos, né? Todos correm em volta do estádio, mas um só leva o prêmio. Corramos para que verdadeiramente estejamos aí tendo o prêmio a respeito da palavra de Deus. Eu quero abrir esse texto para que os amados irmãos estejam compreendendo aquilo que ele está falando a respeito aí de 1 Coríntios, né? Eu quero estar compartilhando com o meu amado irmão, com a minha amada irmã, para que nós venhamos aí, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 25, preste bem atenção o que diz a palavra, aleluia. Ele fala que todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Mas nós precisamos, amados irmãos, nos colocar, aleluia, no centro da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Porém, aleluia, nós corremos para uma coroa incorruptível. Pois assim corro como que batendo, aleluia, aleluia, corro como a coisa incerta. Assim combato, não batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ser reprovado. O que ele está dizendo para a minha vida? O que ele está dizendo para a tua vida? Ele está dizendo, amados irmãos, que nós temos luta, que nós vamos passar por lutas. Todos os dias é uma luta diferente. Talvez nós saímos de casa, amados irmãos, nós estamos dirigindo, quando daqui a pouco nós encostamos no carro da frente, e dessa pessoa toda alterada, muitas vezes já desce querendo dar tapa na cara, e aí a gente tem que se controlar para não fazer uma besteira. Talvez o cristão é um policial que está armado com um revólver na cintura, e o cara chega querendo dar tapa na cara dele, ele arranca da pistola, dá um tiro. Já imaginou uma coisa dessa? É todo dia a nossa luta. Talvez é o vizinho, amados irmãos, que está com som alto, e você fala: abaixa o som aí um pouco, que eu não posso nem ouvir uma televisão dentro da minha casa, porque você está com esse som aí estridente. São situações que acontecem todo dia na minha vida e na tua vida. Nós precisamos aprender a nos controlar. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, amados irmãos, esteja nos conduzindo ao caminho certo. A palavra do Senhor diz mais, eu quero estar lendo, para que nós não venhamos perder o foco. Diz a palavra do Senhor: por essa razão um homem deixará o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz aí em Levítico capítulo 18, versículo 22. Não se deite com um homem como se deita com uma mulher. Está na lei. Está aí, amados irmãos, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Assim, a palavra do Senhor, ela é bem explícita para que venhamos a entender.
Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 27. Diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Nós precisamos entender que há espíritos malignos nessas relações. Há situações, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que Deus não concorda, que Deus não está nisso. Mas quando a relação é um homem com uma mulher, casados, Deus está na relação, Deus abençoa. Mas as relações sexuais fora da vontade de Deus são relações demoníacas, que não glorificam o nome de Deus. Amém? Em Juízes, capítulo 19, versículo 22 ao 23, diz assim: quando estavam, aleluia, entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta. Gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora um homem que entrou na tua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede. Não cometam tal loucura. É loucura tudo isso que fazem, tudo isso que estão fazendo diante de nós. Amados irmãos, e tem sido uma loucura tão grande que isso agora tem virado lei. É uma loucura tão grande, amados irmãos, que está entrando nas nossas escolas. Eles retiraram a palavra de Deus, eles retiraram as sagradas escrituras de dentro das escolas. E agora estão colocando dentro das escolas cartilhas. Hoje em dia, quando você vai colocar uma carteira de identidade, uma carteira de habilitação, você está lá homem e mulher, e tem outras opções para você colocar, homem e mulher, e tem outra opção. Mas nas Sagradas Escrituras, na lei de Deus, não tem. A lei de Deus é homem e mulher. E essa é a regra de fé e prática da minha vida e da tua vida. É o que Deus colocou para mim, é o que Deus tem colocado para você. Nós precisamos entender que nós temos que amar, mas nós temos que orar. Nós temos que buscar nos posicionar de acordo com a palavra de Deus. E esse massacre todo em cima da Bruna Carla, se nós não nos posicionarmos, esse massacre vai ser sobre a minha vida, sobre a tua vida. E daqui a pouco estão invadindo as nossas igrejas e colocando de goela abaixo na minha goela e na tua goela, que nós não podemos falar mais
do que está escrito nas Sagradas Escrituras. E nós temos a liberdade, diz a palavra que aquilo que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e isso que tudo se fez novo. Deus nos trouxe a liberdade. Nós temos a nossa liberdade de expressão, de expressar aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Aquilo que Deus tem colocado na minha vida e na tua vida. E só porque ela, a Bruna Carla, posicionou, disse que não iria num casamento gay, ela foi massacrada. A gente precisa entender, amados irmãos, que é um posicionamento nosso. É um posicionamento do cristão. Nós estamos posicionando se queremos estar em tal lugar ou não. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós precisamos entender que nós amamos as pessoas, mas nós temos a liberdade de escolha, de querer estar ou não querer estar. E a Bíblia diz, amados irmãos, para nós não compactuarmos com o mundo. As Sagradas Escrituras diz, no Salmo 1, não assenteis na roda dos escarnecedores. Nós temos a nossa liberdade de expressão. Nós podemos falar aquilo que verdadeiramente as Sagradas Escrituras coloca para a minha vida e coloca para a tua vida. Nós podemos falar, não, é dever de nós estarmos falando. Nós precisamos falar a respeito disso. Amém? Em Romanos, amados irmãos, está escrito aí, ou primeiramente quero trazer aqui em 1 João, capítulo 19, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a justiça. Diz aí em Efésios capítulo 2, versículo 3 e 5, diz assim: anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por naturezas, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, aleluia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda éramos mortos em nossas transgressões. Pela graça, nós fomos salvos. Está em Romanos, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 14. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue, aleluia, dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo, aleluia, de vocês ao pecado, como instrumento da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam, aleluia, os membros do corpo de vocês a Ele, a quem? A Deus, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, a graça de Deus. Amém? Nós precisamos entender isso, nós precisamos colocar, aleluia, a nossa vida no altar do Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nosso amado irmão José Vidal, ele está dizendo que o mundo jaz do maligno e Deus nos deu livramento, aleluia, para nós estarmos orando e vigiando. Amém? Nós precisamos, amados irmãos, nos colocar, nos posicionar diante desse Cristo. Nós precisamos, amados irmãos, estar aí amando, aleluia, a Deus em todo tempo e lugar, amando essas pessoas também, orando por elas. Mas nós não podemos compactuar com essa prática. Nós não podemos estar aí de maneira nenhuma nos colocando assim, conforme diz ali no Salmo 1, assentando na roda dos escarnecedores, batendo palmas para tal ato. Bruna Carla, ela se posicionou, falou: não vou e eu não posso estar junto. É como se eu estivesse concordando com tal ato. E eu não concordo com tal ato. Se você
um dia desistir de ser homossexual e casar com uma mulher e me convidar para o seu casamento, eu estarei lá com enorme prazer. Nós devemos, amados irmãos, também nos posicionar. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, dizer que a palavra de Deus é regra de fé e prática para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí nos fortalecendo, nos posicionando, que não deve se mudar um tio, uma vírgula dessa palavra. E não vai mudar. Não vai mudar em nome de Jesus Cristo. Hoje em dia, tem compilações aí que estão compilando a Bíblia ao seu bel prazer, tirando os versículos e os textos que condenam o homossexualismo, para que possam viver, aleluia, no seu erro, para que possam viver no seu pecado. Mas a Bíblia, ela condena. E nós precisamos, amados irmãos, também estar aí velando para a palavra de Deus se cumprir na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. A hora já se foi, meus amados irmãos, já aí 8:10, né? Aí nós precisamos terminar. 8:13, nós precisamos terminar. Pastor Carlos, graças ao nome santo do Senhor Jesus, arrumou trabalho aí, e nós sabemos que quando nós estamos trabalhando é uma bênção. Daqui a pouco estarei no meu trabalho e louvando e glorificando o nome do Senhor. Então tenho que terminar. Tinha muitas outras coisas para falar, mas já coloquei aí no meu Facebook, tá aí os versículos, né, que fala a respeito disso. Se os irmãos quiserem dar uma olhada aí, e no mais, o Espírito Santo vai falando a cada coração. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Te pedimos, ó Pai, sabedoria para lidar, Senhor Deus, com todas essas coisas, ó Pai, pois, aleluia, nós não queremos desagradar ao Senhor, nós queremos obedecer a Tua palavra e também queremos amar, Senhor Deus, as pessoas, ó Pai. Nós não devemos condená-la, porque o Senhor não condena, o Senhor condena o ato, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que venhamos, ó Pai, estar crescendo, ó Pai, na graça e no conhecimento, ó Pai. Que toda e qualquer, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, briga, guerra, Senhor Deus, toda e qualquer situação de desconforto, ó Pai, esteja caindo por terra. Mas que tenhamos, ó Pai, cuidado, Senhor Deus, para tratar, Senhor Deus, com tudo isso. Que venhamos, ó Pai, buscar, Senhor Deus, sabedoria do Teu Espírito Santo, ó Pai. Para que venhamos, ó Pai, lidar com todas essas coisas, ó Pai. E que venhamos ter vida, e vida em abundância na Tua presença, Pai. E que o Senhor venha, Senhor Deus, como general de batalha, está à frente, Senhor Deus, aleluia, de todas e qualquer situação que tem se levantado contra, Senhor Deus, a Tua filha, Senhor Deus, Bruna Carla. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Deus, cuidar da Tua filha, Pai, que tem recebido aí pedradas, Pai. A luta para ela, Senhor Deus, nesses últimos dias tem sido, Senhor Deus, difícil, ó Pai. Mas o Senhor venha, Senhor Deus, ajudar, Senhor Deus, a Tua filha, Pai, a estar se posicionando, fortalecendo a Tua filha, Pai, nesse posicionamento, ó Pai, que ela teve, ó Pai. Ela, segundo a Tua palavra, Pai, conforme está lá, Pai, no Salmo 69, ó Pai, diz, Senhor Deus, o Teu servo Davi, Senhor Deus, que por causa, Senhor Deus, da Tua palavra, por causa do posicionamento, Pai, ele sofria, Senhor Deus, aleluia, perseguições, aleluia, Senhor Deus, por causa do zelo, Senhor Deus, da Tua palavra. Mas o Senhor, ó Deus de Israel, venha se levantar em socorro, ó Pai, da Tua filha. Que ela venha, Senhor Deus, ser cuidada pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Que nós possamos ser um com ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja te abençoando nessa manhã, que Deus esteja guardando você, que Deus esteja aí dando uma semana abençoadíssima, e que nós possamos aí ter uma linda segunda-feira, né? Um abração para todos os amados irmãos, que Deus esteja aí na sua infinita bondade aí, nos visitando durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós,
que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe. Um abração do pastor Carlos. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.